Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a engenheira Aline Guasti. Eu sou o Márcio Teixeira. E nós somos a M Consult Engenharia. E hoje nós convidamos você a ficar conosco porque temos algo especial preparado para quem está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre certificações que podem ser aplicadas no ramo da construção civil. E para falar desse tema, hoje nós temos um convidado muitíssimo especial. Todos os nossos convidados são especiais, é claro. Quando eu digo especial, porque foi uma pessoa que eu conheci num determinado momento da minha carreira e graças, aí a esse network, pude me tornar a profissional que me tornei e atuar no mercado. Hoje eu apresento para vocês o Renato Prado. Renato, seja muito bem-vindo. Gostaria que, se você puder, contar um pouquinho para o pessoal, para quem está nos assistindo, quem é você? Fala um pouquinho da sua trajetória para nós, por favor. Bom, primeiramente, obrigado, Márcio. Obrigado, Aline. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Eu sou o Renato Prado. Eu trabalho já com sistemas de gestão e normas há 24 anos. Sou formado em comunicação social, bem apartado do que o métier solicita como uma primeira recomendação. Depois eu tenho uma formação em administração. Sou consultor, auditor e instrutor de algumas normas, como a 9001, a 14001 que fala de meio ambiente, a 45001 que fala de saúde e segurança, normas de responsabilidade social como a 26 e a 16000, normas de antissuborno e compliance, que são normas mais recentes que tratam da questão de antissuborno e também de compliance, normas voltadas à segurança da informação como a 27001, e vai ser um prazer e um privilégio poder compartilhar um pouquinho de experiências e conhecimento com a M Consult. Como vocês puderam ver, o papo vai ser muito bom. Agora nós precisamos que vocês curtam aqui, ative o sininho, fique aqui com a gente no YouTube para que vocês possam receber, será uma série de vídeos, tá? Nós estaremos dividindo essa entrevista em alguns tópicos, então é muito importante que vocês estejam inscritos no canal para que vocês possam receber o conteúdo fresquinho. E o mais importante, assistir o vídeo até o final, porque muitas informações elas vão sendo passadas ao decorrer aí do vídeo, então precisa ficar até o final, não tem jeito, tá? Pessoal, vamos dar início à nossa entrevista aqui com o nosso convidado e, por curiosidade, quero compartilhar com vocês que tive o privilégio de conhecer o Renato no começo da minha formação, da minha especialização em qualidade. Foi um dos responsáveis por ministrar curso de ISO 9001 para mim. E a base foi boa, porque estou há tantos anos atuando no mercado, no segmento. Tive a oportunidade, depois de realizar os cursos de especialização, fazer a pós-graduação em gestão e engenharia da qualidade, onde eu pude aprofundar um pouco mais aí os meus conhecimentos e atuar diretamente na construção civil, direto em construtora, aplicando aí todos os requisitos em obra, dentro de uma organização, em todas as áreas internas de uma companhia voltada para o segmento da construção civil. Mas isso não significa que o nosso conhecimento seja limitado a isso, Renato? Exatamente. Eu acho que o horizonte ele é muito mais amplo do que a gente delimitar por um único nicho. Obviamente que tudo isso que a gente aprende com a teoria, com as normas, a gente consegue de forma mais ampla aplicar em outros nichos de negócio. Hoje o nosso fórum, o nosso escopo é tratar especificamente da construção civil. Exatamente. Então, esse conteúdo ele vai poder contribuir para a vida daqueles profissionais que atuam diretamente na construção civil. Sejam estagiários, pessoas que ainda estão em formação,
sejam profissionais que já atuam há muito tempo, né, em um determinado nicho específico, para as construtoras que já são certificadas, né, ou possuem apenas uma única certificação e buscam outras, para os empresários, pessoas que estão liderando, né, que nós chamamos de alta direção dessas companhias. Hoje pode ser uma oportunidade para você esclarecer muitas dúvidas que muitas vezes no dia a dia você não consegue pela demanda de trabalho. E as empresas que ainda não possuem certificação e não têm noção, não têm ideia de onde começar, por onde começar, hoje vai ser uma excelente oportunidade para você refletir sobre o tema. Renato, eu sou um projetista estrutural, tendo quase nada ou nada de certificação. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você, você falou na sua introdução de várias normas, algumas até que eu gosto muito de ouvir as palavras, mas hoje no mercado é meio vazio, que é a questão do anti-suborno, compliance, a gente sofre muito com isso também, tá? Mas eu queria perguntar para você especificamente, quais as principais certificações, ou quais as certificações que você trabalha, que você costuma dar consultoria, instruções, as que são mais aplicadas no mercado hoje, o que você considera as principais certificações? Boa, engenheiro Márcio, essa é uma pergunta corriqueira que a gente vive o nosso dia a dia com esse tipo de dúvida, esse paradigma, né? Posso dizer a você e a todos que, assim, a principal das normas envolvidas ou que servem, não sendo redundante, mas sendo o mais possível simples no entendimento de todos, é a 9001. É a norma na qual o Instituto ISO usou como parâmetro para que as outras normas, como a 14.000, que é uma norma voltada ao meio ambiente, se a gente está falando de construção civil, a gente tem um entorno, a gente tem uma circunvizinhança. Então, também temos impactos ambientais que podem ocasionalmente estarem associados com esse entorno das obras, em torno das construtoras, então a gente precisa ter sim um cuidado especial. Temos também a 45.001, que é uma norma de saúde e segurança, que tem sim uma preocupação clara e evidente dos colaboradores, dos fornecedores, das partes no entorno da obra, ou seja, minimizar ou mitigar todo e qualquer problema que tenhamos de acidentes de trabalho, acidentes graves, acidentes medianos, acidentes com lesão ou sem lesão. Mas assim, digo a vocês que a 9001 2015, hoje na versão 2015, é a norma mais atuante, mais frequente, mais buscada por esse nicho de negócio para que tenha uma primeira certificação. Mediante a construção dessa norma, a aplicação no seu dia a dia, desde direção até o primeiro cargo que a gente tem dentro da companhia, da organização, essa é a norma que vai nos propiciar um entendimento do nosso negócio, o que a gente pode ofertar para as partes interessadas e o que nós temos efetivamente de requisitos, que são nada mais do que expectativas das partes interessadas na associação com o seu negócio, no dia a dia do seu negócio. Então a 9001 hoje, eu digo a você que, sem sombra de dúvidas, é a norma mais procurada pela construção civil para a implementação de um sistema de gestão. E depois, conforme necessidade, percepção da direção, como muito bem dita pela engenheira Aline, e também das partes interessadas, a gente vai incrementando no nosso modelo de gestão outras normas. Tá? Como você bem disse também, o engenheiro Márcio, hoje nós temos normas, as mais frescas, que são a norma de antissuborno, que é a 37.001, e também a 37.301, que é a norma de compliance. Em decorrência de tudo que aconteceu no nosso passado recente, o Instituto ISO promulgou essas normas com o objetivo de não só a construção civil, mas todos os outros segmentos que têm uma associação com o poder, com o governo, seja ele federal, estadual, municipal, ou até mesmo
empresas do segmento privado que buscassem as certificações dessas normas para garantir não só ao seu cliente, mas como ao mercado, a transparência dos seus processos. Bacana, cara. Que eu queria entender. Deu para entender bem do que você disse agora, que o que o pessoal mais procura e que talvez se julgue mais importante é a ISO 9001 e as outras venham ali em paralelo, ou né, na beirada ali, né, conforme as necessidades que cada organização entende. Mas, no final das contas, aquela que você julga mais importante? Então, além da 9001, talvez a que você julgasse mais importante ou que você recomendasse mais para uma organização complementar, falando, beleza, você tirou a certificação da 9001, qual a outra que você recomendaria hoje para uma organização? Para o nosso segmento específico da construção civil, sem sombra de dúvidas, a 14001, que é uma norma voltada ao meio ambiente e o quanto a gente pode, de alguma maneira, impactar neste meio ambiente aonde estamos inseridos, e a 45001-2018, que é uma norma voltada à saúde e segurança dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores, enfim, todo o material humano, todo o recurso pessoal alocado naquela obra, a 45001 ela tem essa preocupação, né? Em a gente conseguir prevenir acidentes e de alguma forma mitigar ou tentar eliminar a fonte desses possíveis acidentes. É onde a gente trata de uma forma muito clara a condição segura e o ato seguro, para que assim toda a força de trabalho inserida naquela obra a gente consiga, se possível, eliminar em 0 acidentes ou mitigar esse tipo de acidente ou incidente. Então essas eu entendo que são as normas mais voltadas para um sistema de gestão integrado que a gente consiga ter resultado, que é um enfoque muito claro da ISO 9001-2015, preocupação em mitigar impactos ambientais, um foco claro da 14001, e eliminar ou buscar sempre o acidente zero, que é um enfoque claro da 45001-2018. Só para vocês entenderem um pouquinho desse contexto que nós estamos tratando aqui, este conteúdo, a 9001, ela é muito importante dentro desse contexto que o Renato trouxe, principalmente para as construtoras que precisam e dependem de financiamento bancário. Então vem a 9001, que hoje a grande parte das incorporadoras e construtoras não tem caixa próprio e precisa desse financiamento para fazer o negócio acontecer. Quando nós falamos de 14001, nós estamos falando sobre meio ambiente. E hoje sabemos que a construção civil atua diretamente na extração de recursos naturais. Então nós precisamos preservar o meio ambiente, sabendo que a construção civil é um dos principais agressores hoje a esse meio. Então nós precisamos ter essa certificação que dá um respaldo e um direcionamento muito grande para as construtoras, né? Nós falamos construtoras porque são as áreas mais voltadas para essa degradação. E quando nós falamos de 45001, nós estamos falando de saúde ocupacional, né? Exato. E nós sabemos que a construção civil também é responsável hoje no Brasil por gerar empregos. Então, nós temos uma parcela muito grande de colaboradores que estão empregados, trabalhando em regime CLT dentro de construtoras. E essa certificação contribui de uma maneira muito positiva para que as construtoras consigam manter um padrão e garantir a saúde ocupacional desses colaboradores. Perfeito. Acho que, em síntese, é isso mesmo. Agora, uma última pergunta capciosa de tudo que você disse. Agora, eu gosto de algumas perguntas apimentadas. Porque eu percebo isso no mercado. Assim, a gente falou sobre, deu uma pincelada rápida sobre compliance, né? A gente fala de lei antissuborno e compliance, a gente normalmente costuma relacionar isso ao poder público, mas isso também tem a ver diretamente com o poder privado, a sua relação direta com o poder público, né? Ou estritamente no poder privado também, porque compliance tem que acontecer em qualquer nível, em qualquer pessoa jurídica de poder público ou de poder privado.
Se você acha, né, que as organizações atuais elas estão maduras o suficiente para receber e deglutir essa norma de compliance, ou você acha que é uma coisa que ainda vai levar algum tempo? Boa. Excelente pergunta. Excelente pergunta. E eu digo a vocês o seguinte: se imaginarmos o mercado nacional, a cultura de compliance ela é muito embrionária, tá? Embora, Márcio, eu entendo o seguinte: estar compliance é estar em ordem, estar em conformidade. A empresa, a organização que não está nessa condição, automaticamente ela abre portas para sanções, né? Entendo que o mercado hoje, alguns nichos, a questão do compliance ela é muito mais vibrante, ela faz parte da corrente sanguínea. Como exemplo, empresas que têm negócio com o governo. Estar em compliance é uma obrigação, embora a empresa privada também. Mas para esse nicho de negócios com o governo, a gente já tem mecanismos, nós já temos ferramentas para garantir se essas empresas estão ou não em compliance. A Lei 8666 de licitações, elas já nos imputa essa obrigatoriedade. E hoje eu percebo que, por exemplo, em alguns editais, para alguns segmentos que vão transacionar com o governo, a norma 37.001 e a 37.301 já fazem parte como um requisito dos editais. O que eu acho isso maravilhoso, para que o mercado comece a perceber que estar em compliance não é uma obrigação, é uma propositura. A gente precisa estar em compliance para poder trabalhar. Isso é o que toda empresa, todo cidadão deveria ter como premissa. Então eu vejo que hoje essa cultura ou esse entendimento, principalmente dessas duas normas que eu citei há pouco, ela já começa a fazer parte do direcionamento estratégico das organizações, sejam elas públicas ou privadas, tá? E eu posso trazer aqui um exemplo que está acontecendo comigo hoje, com a minha empresa. Eu vou começar a fazer um programa de compliance para um clube de futebol, o que é algo inédito no mercado hoje. Então, percebe-se que essa questão do compliance, ele não atinge mais um segmento específico, né? Não atende mais aquelas pessoas que só trabalham com o governo por advindo de um edital, por um contrato que tem de concessão, mas sim pela premissa de demonstrar ao mercado a transparência daquela organização, a cultura ou aculturamento dos seus colaboradores em decorrência desses requisitos normativos. Ou seja, é algo que vai muito além dos muros das organizações. Isso com certeza vai transpassar para a família daquele colaborador, para a rede de relacionamento daquele colaborador. E o intuito, obviamente, que isso de alguma forma se multiplique no mercado para que a gente consiga ter um processo mais transparente, mais claro e uma concorrência mais justa entre as organizações. Eu entendo que a intenção é super importante. E sempre entendi dessa maneira, mesmo antes dessa palavra virar moda, né, que hoje é mood, né? Então, assim, entendo que a intenção é ótima. É que do meu ponto de vista, me parece, né, que as pessoas gostam de falar, mas pouco se aplica. Né? Você citou um dos casos em que a gente exige compliance, que são casos de concorrência, pode ser uma licitação pública, e aí a Lei 8666 reza sobre a licitação pública, mas pode ser uma concorrência privada. E aí você não tem uma lei falando como deve acontecer. Né? Basicamente, quem dita as regras é quem emitiu o edital. Né? Mas a própria pessoa que emite o edital fere essas regras a princípio. Né? E isso, para mim, é falta de compliance completa. Por isso da pergunta. Então, assim, a minha opinião eu te perguntei para entender a sua opinião sobre o tema mesmo, mas a minha opinião nesse ponto eu acho que a gente ainda é um pouco cru ainda demais para falar. Acho que, obviamente, quem conseguir se certificar vai sair na frente, né? Porque aí pelo menos você coloca o carimbinho lá, não, aqui tem o compliance, né? Assim, ó, nessa experiência que eu tenho de auditoria, de consultoria, eu tenho o privilégio de vivenciar
o pontapé inicial disso tudo que a gente está discutindo. E, de fato, as coisas estão saindo do nível 0 para o nível 1, nível 2, nível 3. Depende muito do quão a companhia quer ser reconhecida, tá? Mas eu vejo algumas empresas que são empresas que têm negócio com o governo, mas que prestam serviço para a sociedade em si. E essa preocupação de estar compliance, de ser uma empresa considerada pelos seus clientes, pelas partes interessadas, como uma empresa séria, isso vem mudando, tá? Renato, isso é um processo simples? Não, acho um processo extremamente complexo, um processo que a gente vai quebrar uma cultura que a gente tem, diferentemente de outros países da Europa, do próprio Estados Unidos, que é uma cultura diferenciada da nossa, mas eu vejo que o pontapé inicial ele foi dado, tá? Claro que isso é um trabalho, como eu falo para os meus alunos, para os meus clientes, de persistência e insistência. E depende muito de nós que estamos aqui mobilizando uma equipe de trabalho, falando de um tema que ele ainda é desconhecido, que ele é interpretado de forma equivocada, a multiplicarmos de fato o entendimento correto do que é estar em compliance, do que é uma norma de compliance diante suborno. Isso vai desde, gente, um cafezinho que a gente toma na rodovia e a menina trouxe o café médio e a gente pediu o pequeno e ela falou assim, não, o senhor vai pagar o pequeno. Não, eu vou pagar, se você trouxe o médio, eu vou pagar o médio. Então isso depende também de nós como partícipes de uma sociedade, tá? Cultura, né? Cultura é quebrar uma cultura equivocada e trazer uma cultura que é a correta ou que deveria ser aquilo que nós, como cidadãos e também como partícipes de uma organização, praticarmos no mercado. Então, assim, eu vejo claramente que o movimento sai de um status quo para procurar uma aceitação, uma aplicação e um entendimento de todos aqueles que estão inseridos nesse métier de uma forma mais clara. Eu acho que o Renato colocou muito bem, né? A gente depende da cultura do brasileiro, porque toda empresa quer ser reconhecida por ser séria, por ter uma política regrada de compliance, mas os agentes que fazem isso é que tem que ter essa cultura neles, né? A gente tem uma cultura, como o Renato bem colocou, um pouco diferente das culturas de países de primeiro mundo, né? Então, por isso que a minha percepção é que mesmo com as empresas falando, mesmo como os representantes, né, representantes legais das empresas, das grandes empresas falando que são empresas sérias e que têm políticas sérias de compliance, você acaba não notando isso porque no final das contas você tem outras pessoas atuando ali naquele mecanismo que acabam não seguindo essas regras estritas de compliance, infelizmente. Mas é como o Renato também falou, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Não adianta só ficar reclamando, eu acho que o caminho é esse mesmo. Por isso que nós estamos trazendo para vocês, em cada tópico, né, conteúdos extremamente relevantes para que nós possamos mexer aí com a questão da mentalidade. Nosso novo modelo de trabalho é justamente esse, trazer temas que são falados de maneira banal, sem ter o mínimo de conhecimento de causa, o porquê, o para quê daquele assunto, para que as pessoas possam, através do conhecimento, que o que tiver ao nosso alcance estaremos compartilhando com vocês, cada cidadão consiga deglutir esse conteúdo e criar a sua própria visão sobre determinados temas. Queremos que vocês sejam pessoas formadoras de opiniões com base naquilo que vocês consomem, façam aí a lição de casa e a gente consiga ter no mercado hoje pessoas mais preparadas na alta direção das empresas. Renato, já aproveitando e engatilhando esses assuntos que nós estamos aqui. Hoje, né, as organizações voltadas aí para a construção civil, comparadas a outros setores, você consegue passar para a gente, assim, de uma maneira clara,
como está se comportando o público, né, os profissionais da construção civil em termos de certificação perante a outros segmentos? Estamos com a cultura amadurecida o suficiente para termos certificação nas empresas? Ou é só o papelzinho lá da parede? Ótima pergunta, engenheira Aline. Assim como os outros segmentos, a construção civil, ela busca o entendimento do que a norma tem como obrigatoriedade para que a gente forneça um serviço de qualidade aos nossos clientes, às nossas partes interessadas. Então, assim, eu consigo perceber claramente a preocupação do nosso segmento na busca do entendimento dos requisitos normativos e a aplicação no dia a dia. Porque a certificação na ISO 9001, gente, ela não é, como a engenheira Aline bem frisou, tão somente um papel na parede, ela vai muito mais além. Ela vai no aculturamento da direção e de todos os seus colaboradores, no entendimento das nossas obrigações, né? E aquilo que a gente acordou, alinhou com os nossos clientes no seu cumprimento. Então, assim, a preocupação em ir além das fronteiras de ter somente o certificado é justamente no entendimento e na aplicação do dia a dia. E claro que isso demanda tempo, demanda esforços, demanda boa vontade e muito mais do que tudo isso é justamente ter a multiplicação deste entendimento, deste conhecimento no público interno, para que isso seja feito de acordo com o que foi estabelecido em contrato com os nossos clientes, aquilo que foi prometido aos nossos clientes, em cumprir aquilo que estava sacramentado. Então eu vejo uma preocupação clara no contexto de entender o que a norma tem como premissa, como obrigatoriedade, aquilo que eu tenho que fazer como companhia. Claro que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Ainda vejo um hiato muito grande, né? Por isso que temos profissionais como nós, para que a gente consiga diminuir, minimizar isso e aplicar os conceitos normativos de uma forma que, na prática, isso seja percebido pelo público interno e pelos nossos clientes. Mas é nítido e evidente a preocupação em diminuir esse ato, essa lacuna que a gente tem, tá? E já aproveitando, né, vamos emendando as perguntas. Para que uma organização ela tenha sucesso, quando a gente fala sucesso, não é quantidade de certificados, mas é a aplicação dos requisitos ali no dia a dia, com os clientes, internos, externos, enfim. Vamos para a seguinte pergunta, tá? Qual é o caminho que uma organização precisa percorrer para que ela consiga manter ali uma certificação? Tá? É necessário ela ter uma área interna ou essa cultura pode ser disseminada? O que precisa acontecer? É interessante para que as pessoas tenham, né, um pouco mais de entendimento de como funciona quando uma empresa coloca lá no seu site, né? Somos certificados. Mas para que você também, cliente final, que acompanha a gente, possa entender o que significa a utilização do selo de certificação. Excelente abordagem, engenheira Aline. Então vamos lá, pessoal. A empresa ela tem dois caminhos, né, a seguir. Primeiro delas é fazer um investimento nos seus colaboradores para que se capacitem e para que possam multiplicar e aplicar isso dentro da companhia. Segundo mecanismo é a contratação de profissionais de mercado, como uma consultoria especializada na montagem de um sistema de gestão. Esses dois vetores, esses dois fatores vão nos levar à busca da certificação, que ela acontece da seguinte forma, gente. A organização ela vai procurar um organismo de acreditação, e a gente tem inúmeros no Brasil, que vai estabelecer um contrato comercial com essas organizações, praticar uma auditoria que a gente denomina de terceira parte, mediante essa auditoria, vai recomendar a certificação. O órgão mandatário no Brasil é a Inmetro, que vai assegurar
a certificação daquela companhia, tá? Então, assim, a empresa tem esse caminho interno e o caminho de buscar esse conhecimento, esse profissional externo para aplicar isso internamente, tá? Vale salientar o seguinte, tudo isso para acontecer, seja no caminho interno ou você ter a participação de um profissional específico, vai muito da mentalidade, do direcionamento ou do planejamento estratégico desta organização. Se ela tem a premissa em certificar e melhorar a sua gestão, em melhorar os seus resultados, a gente já tem 70% do caminho andado. O restante é persistência, insistência, ora a gente bate, ora a gente assopra. Mas ter a percepção da alta administração, da alta direção, na importância de termos um sistema de gestão certificado, isso a gente já tem um grande percentual de sucesso. O restante vai muito de como a gente entende os requisitos normativos e como a gente aplica. E aí eu vou abrir um parênteses. Eu, Renato Prado, profissional de mercado já há 24 anos, e também na minha vida, tento aplicar a simplicidade no meu dia a dia. E para sistemas de gestão, isso é fundamental. Porque assim, às vezes eu tenho um colaborador na ponta que se eu colocar ali uma sistemática mais complexa, talvez lá na ponta ele não vai conseguir compreender, ele não vai conseguir aplicar pelo dinamismo da sua atividade. Então se a gente conseguir traduzir isso de uma forma simples, exemplo, eu preciso no pessoal que está no canteiro de obra e eu coloco lá, em forma de ilustração ou de foto, os EPIs que aquele profissional tem por obrigatoriedade utilizar para sua segurança, ele vai compreender muito mais fácil. O entendimento dele do quão esse EPI pode prevenir uma possível situação, ele é muito mais prático, ele é muito mais fácil. Né? Agora, se a gente incrementar, se a gente colocar de uma forma, através de fluxo e etc., para aquele profissional que está na ponta, talvez ele tenha dificuldade. Então, assim, quanto mais a gente conseguir traduzir os requisitos da norma, que são numa linguagem mais específica, por uma linguagem mais entendível, eu tenho plena convicção que o resultado vai ser muito mais satisfatório. Pegando esse gancho do que você comentou agora, Renato, o que eu queria entender um pouco é assim, a gente tem, obviamente, uma clara diferença entre indústrias. Se você vai para uma indústria automobilística, obviamente as pessoas que estão ali, mesmo no chão de fábrica, né, elas são ligeiramente ou sensivelmente mais bem formadas do que o chão de fábrica da construção civil. Normalmente a pessoa mal sabe ler e escrever, né? E não é uma crítica, galera, é a realidade, simplesmente. Eu queria entender assim, existe uma diferença da aplicabilidade da norma nas diferentes indústrias? Por exemplo, citando aí, que eu citei, a automobilística em relação à construção civil, por conta dessa diferença de cultura dos operários, que acho que talvez seja a parte principal que a gente precise sensibilizar para manter, obviamente, a certificação e o controle de qualidade do produto. Sem dúvida, existe, tá? Como que se quebra isso, gente? Com profissionais, gestores, consultores, responsáveis de processos em disseminar esses conceitos ou esses requisitos de uma forma clara, tá? Como você bem frisou, existem nichos que a compreensão dos requisitos normativos, eles são mais voltados ao dia a dia ou já estão melhores disseminados ao longo dessa cultura de 20, 30 anos de qualidade, tá? Mas eu entendo que depende muito da organização e das posições chaves em disseminar isso de uma forma muito clara. Vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho muito com terceirização de mão de obra. Um dos meus clientes, nós tínhamos anteriormente à minha chegada, isso não significa que eu reinventei a roda, muito pelo contrário, só interpretei de uma forma mais clara. O que o requisito normativo pedia? Então, para as meninas que faziam a limpeza de um hospital, de um grande hospital aqui de São Paulo, era em forma de fluxograma, descrição de como executar aquela atividade. Quando eu cheguei lá, fiz uma pergunta simples para a linha de frente. Vocês entendem o que está nesse quadro?
De 10, 9 falaram assim para mim, não, porque é uma condição do país, não é uma condição específica daquelas pessoas. O que nós fizemos? Sem reinventar a roda, sem mérito nenhum, colocamos aquilo em forma de figuras. Então ela tinha um EPI para ser usado numa determinada atividade, o outro EPI para ser usado numa outra determinada atividade. De 10, os 10 compreenderam em qual momento fazer o uso daquele material, o uso daquele EPI e o uso daquele EPC na hora da sua prestação de serviço. Então acho que vai muito além das obrigatoriedades das organizações, mas o como a gente disseminar isso para o nosso time de trabalho. Aproveitando a oportunidade da pergunta do engenheiro Márcio e a sua fala, Renato, gostaria de pontuar algumas coisas relevantes aqui hoje no nosso bate-papo, principalmente quando falamos de certificações das empresas voltadas para o segmento da construção civil. Eu atuei durante muitos anos na linha de frente, na área de qualidade em construtora. Desde 2012, eu tenho a oportunidade de estar ali no dia a dia, né, em canteiros de obra, nas áreas internas, como auditora interna e também como auditora líder, que acaba, querendo ou não, dando um pouco mais de amplitude para você conseguir atuar, poder transitar ali em outras áreas dentro da organização, mesmo não sendo áreas auditáveis. Mas isso a gente vai tratar depois em outro tópico. Então é importante vocês permanecerem aí. Só que o meu ponto de observação é o seguinte: a construção civil, a alta direção, elas têm a mentalidade, e eu não estou ofendendo aqui aos nossos seguidores que são diretores, né, e ocupam essas cadeiras de alta liderança, mas um ponto de atenção para que a mentalidade mude. Eles enxergam como gasto uma área que faz a gestão de certificação. Pode ser denominado como área de qualidade, enfim. Mas você precisa ter uma área cuidando disso, zelando, disseminando a cultura da empresa para que isso chegue até a ponta, que são os colaboradores, a área operacional. E eu percebo que, comparado aos demais setores, né, os demais setores do Brasil, nós não temos investimento dentro das construtoras para essa gestão. As empresas entendem como um gasto. Eu vou ter um engenheiro a mais? Eu vou ter um estagiário a mais? Elas não conseguem enxergar o quão benéfico é para a própria organização, e é o que eu sempre defendi. A área responsável pela gestão de certificação, ela se paga pelos benefícios que a organização tem quando ela busca uma certificação e consegue colocar ali dentro da companhia, de fato, a cultura. É o meu ponto de vista. E aí, já aproveitando o seu case, né, que você falou, sobre traduzir para o colaborador o requisito normativo. Porque nada mais do que você fez, você traduziu. Ele tem o entendimento do que ele precisa fazer de uma maneira clara e ele vai cumprir o papel dele com toda certeza, com muita excelência. E aí é o diferencial que a gente pode oferecer para o nosso público como consultores. Tem uma oportunidade de dizer que estar em obra, começar de baixo, como a gente, né, utiliza esse termo popularmente ali dentro da construção, ter a oportunidade de estagiar numa obra, de gerenciar uma obra, de transitar dentro das áreas da organização, traz uma bagagem, uma experiência que somente uma pessoa que tem essa vivência, ela pode, dentro da organização, traduzir, né, ser o tradutor. Olha, o requisito da norma é esse, mas você consegue fazer isso. Né? Por isso, como o Renato falou, é tão importante o papel do consultor, que é aquele profissional que ele traz o conhecimento da norma, mas isso somado com uma pessoa de dentro da organização para fazer a gestão de tudo isso, consegue pegar o conhecimento técnico e traduzir, aplicar de maneira bem objetiva dentro da realidade das organizações, das construtoras em si. Mas aí vocês continuem acompanhando o conteúdo,
que nós abriremos agora, no próximo vídeo, o tema Certificação ISO 9001. Nesse vídeo que nós estamos finalizando agora com vocês, nós estamos falando sobre as diversas certificações e suas aplicações no ramo da construção civil. Porém, nós vamos ter aqui agora um conteúdo só falando de certificação ISO 9001 e vírgula SIAC. É isso aí. Que é extremamente relevante para quem é da área da construção civil. Então, fique conosco. É importante que você assine aqui, contribua com o nosso canal, ative o sininho. Você precisa fazer isso para vocês receberem os novos conteúdos que nós estaremos entregando com muita qualidade. É muito importante porque nós temos o nosso convidado, ele deixou alguns compromissos para estar aqui hoje com a gente, trazendo conhecimento para que nós possamos chegar até vocês e mudar a mentalidade. Resumidamente, é mudança de mentalidade. Todo esse conhecimento compartilhado, novamente, aqui é para você criar sua própria opinião e sua visão de como você acha que tem que ser e acontecer dentro da organização que você está inserido. Pessoal, muito obrigado. Vamos ficando por aqui, mas ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Um abraço para vocês. Obrigada, Renato. Prazer. Obrigada, engenheiro Márcio. Valeu.